Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 121. A questão de quem se tornaria o próximo Tsuchikage não era algo que precisava ser decidido imediatamente, então, após uma breve discussão, a liderança da vila seguiu em frente. Vamos verificar a lista de jutsus de rank B que Ishiro solicitou para a troca, disse Onoki, mudando a conversa de volta para o presente. Devido à grande consideração que tinham por Ishiro, e ao excelente desempenho da divisão oriental, a liderança aprovou todas as trocas de jutsu solicitadas. Até mesmo o pergaminho classificado de classificação B que Ishiro queria pessoalmente foi aprovado sem hesitação. Uma equipe Anbu adicional foi designada para escoltar o jutsu junto com o esquadrão de moto que retornava. Além disso, a vila enviou um lote de suprimentos para a linha de frente cuja entrega estava prevista para algum tempo. Quando Moto retornou ao acampamento oriental com os suprimentos, 5 dias haviam se passado. Durante esse tempo, o mundo ninja havia se tornado cada vez mais tenso. Tsunagakure havia enviado quase 10.000 soldados para a fronteira, e uma Konoha inflexível enviou 5.000 shinobi em resposta. Com as duas vilas agora se enfrentando do outro lado da Terra dos Rios, a guerra estava à beira da erupção. A frente oriental não era mais tão pacífica quanto antes. Nos últimos dias, mais ninjas de Konoha vieram fazer reconhecimento, e ninjas de Komogakure também começaram a espiar através do mar. Além dos inimigos esperados, Ishiro até avistou figuras ocasionais de Kirigakure e Tsunagakure, países que não tinham nada a ver com a frente oriental. Também havia vestígios de nações menores. Shinobi dos países da grama e da cachoeira foram vistos espreitando na área. Algumas patrulhas até relataram ter visto samurais da Terra do Ferro passando por cidades próximas. Durante esses 5 dias, Ishiro não fez nenhum movimento significativo. Por 2 motivos. Primeiro, os batedores inimigos eram poucos, insignificantes demais para desperdiçar seu tempo e esforço. E segundo, ele ainda não tinha certeza de como a liderança da aldeia veria sua operação anterior. Afinal, a guerra ainda não havia começado oficialmente. Quando começasse, ficaria claro quais nações eram amigas ou inimigas. Por ora, Ishiro optou pela cautela. Mas agora, aquela hesitação havia desaparecido. Moto havia retornado com a resposta de Ishiro. Embora os superiores não tivessem feito nenhuma declaração formal, eles haviam aprovado todos os jutsus de nível B da lista de Ishiro. Isso por si só significava que eles endossavam a forma como ele havia lidado com a situação. Com o apoio da aldeia, Ishiro agora poderia agir decisivamente. Ele distribuiu os pergaminhos de jutsu de nível B na frente de todos, colocando-os nas mãos dos destinatários aprovados. Os outros observavam com inveja e admiração. Então, aproveitando o momento, ele começou a organizar uma missão para eliminar os espiões espalhados por seu território. Desta vez, Ishiro não agiria pessoalmente. Seus exames sensoriais não haviam detectado nenhum Jounin de elite, então ele decidiu deixar seus 3 discípulos se juntarem à operação. Ele próprio observaria das sombras para garantir a segurança deles. Seus alvos eram os shinobi de Konoha da grama e cachoeira. Suas ordens eram claras: eliminá-los. Quanto aos batedores de Komogakure, as ordens eram diferentes: expulsá-los usando força esmagadora e então supervisionar sua retirada do país da terra. Assim que a missão foi atribuída, Ishiro observou os ninjas selecionados deixarem o campo de treinamento, animados para a batalha. Ele ofereceu palavras de incentivo aos que não foram escolhidos e prometeu que teriam a chance na próxima vez. Então, silenciosamente, ele seguiu seus 3 discípulos à distância. A missão deles era eliminar um Chunin focado em Taijutsu. Ishiro havia fornecido apenas uma localização aproximada. Todo o resto, reconhecimento, planejamento e execução, dependia deles. Não seria fácil. Nenhum dos 3 estava oficialmente no nível Chunin ainda. Embora cada um tivesse aspectos de sua força que se aproximavam disso, estavam longe de ser shinobi completos. Por exemplo, o condicionamento físico de Kawakita estava gradualmente se sincronizando com Kenjutsu, algo que pegou Ishiro de surpresa. Talvez tenha sido o amor e a obsessão do garoto por espadas que despertaram esse potencial. Tomoe, a mais fraca entre as 3, havia alcançado a velocidade padrão de selo de mão de nível Chunin. Embora seu jutsu recém-aprendido, liberação de vento, ainda não tivesse sido simplificado, com trabalho em equipe adequado, ela ainda poderia fazer a diferença. Kageyama-ri, por sua vez, superava a média dos Chunin em termos de número de jutsus que conhecia. A velocidade de seu selo de mão ainda era lenta, mas se ele conjurasse fio de pressão de água com sucesso, seu poder de nível B certamente pegaria o inimigo desprevenido. Em suma, embora cada um tivesse forças individuais, nenhum deles possuía a força abrangente de um Chunin. Mais importante ainda, eles nunca haviam enfrentado uma verdadeira batalha de vida ou morte, uma prova de sangue e fogo. O próprio Ishiro enfrentou tal provação quando criança, quando foi forçado a confrontar um espião de Kirigakure. Embora não o tenha fortalecido imediatamente, a experiência deixou um impacto duradouro. Aquela geração de shinobi, graças ao exemplo de Ishiro, viu muitos alunos se aventurarem em batalhas reais desde cedo. E Kura era um deles. Embora tivesse começado mais tarde que Ishiro, ele também havia passado por sua metamorfose precocemente. Às vezes Ishiro se perguntava, talvez o motivo de Kura nunca ter aparecido na história original fosse porque aquela versão dele nunca havia passado por um teste tão formativo. Sem a vontade de um ninja forjada na infância, talvez ele tivesse crescido como apenas mais um prodígio comum. Era só um palpite. Talvez o Konegai Kura tenha morrido jovem. Ninguém poderia afirmar com certeza. Mas independentemente disso, Ishiro sabia de uma coisa: para se tornar um verdadeiro shinobi, esse teste era inevitável. Até então, ele não havia deixado seus 3 discípulos darem esse passo por não ter encontrado uma missão adequada. Mas agora ele havia encontrado. Aquele Chunin de Taijutsu solitário era o teste perfeito.
flutuando cerca de 7 ou 8 metros acima do solo usando a técnica da pedra leve e o jutsu de camuflagem. Ishiro seguiu os três silenciosamente. Entre seus alunos, as habilidades sensoriais de Tomoe eram aguçadas. Se o seguisse a pé, correria o risco de ser detectado. Mas permanecendo no ar, sua presença provavelmente passaria despercebida. Afinal, a maioria dos tipos sensoriais monitorava apenas o movimento do solo, algo que Ishiro, como um dos principais shinobis sensoriais de Wagakure, conhecia muito bem. Os três se moveram em formação de batalha, avançando em ritmo constante em direção ao local do alvo. Na frente, Kawakita perguntou ao líder temporário da equipe Kageyama Ri, quão longe agora? Embora tentasse manter a voz calma, tanto Kageyama quanto Tomoe conseguiam perceber a tensão, mas não riram pois estavam igualmente nervosos. Afinal, estavam prestes a enfrentar um Chunin sozinhos. Era uma tarefa difícil para três recém-formados. Tomoe, em particular, estava profundamente ansiosa. Seu objetivo de longo prazo sempre fora alcançar um Chunin. Agora ela precisava matar um. Kageyama, graças à sua criação, era um pouco mais calmo. Mas como líder da equipe, a pressão sobre ele era maior do que sobre os outros. Ele engoliu em seco e respondeu com toda a confiança. Cerca de 3 quilômetros. Vamos andar mais 1 quilômetro antes de começar o reconhecimento. Tomoe, contamos com você então. Tomoe assentiu firmemente, sem vontade de arrastar seus companheiros de equipe para baixo. Kawakita não perguntou mais nada e seguiu em frente em silêncio. A atmosfera ficou tensa novamente. Nenhum dos três tentou quebrar o silêncio. Kageyama, normalmente o mais animado do grupo, estava totalmente concentrado na luta que se aproximava. Logo eles alcançaram a posição designada e se protegeram atrás de uma grande pedra para começar a explorar. O plano era simples. Kawakita e Kageyama ficariam na defesa, enquanto Tomoe usaria ninjutsu sensorial. Depois de um tempo, ela percebeu algo. Mas as notícias não eram boas. O inimigo está se movendo. Na direção das 10 horas, rumo ao oeste. Não rápido, parece que está andando, não correndo. Não era isso que eles esperavam. Kawakita olhou fixamente para Kageyama, sem saber o que fazer. Kageyama também não tinha uma resposta melhor. Mas seu pai lhe ensinara que ser decisivo, mesmo que errado, era melhor do que ser indeciso. Depois de pensar um pouco, ele disse, vamos segui-lo. Vamos tentar diminuir a distância o máximo possível. Mas não sigam o caminho dele. Deem a volta e aproximem-se por outra direção. Tomoe assentiu e recalibrou, escolhendo uma rota oculta que os aproximaria sem alertar o alvo. Enquanto isso, a cerca de 2 quilômetros de distância, ao lado de um pequeno rio, um Chunin de Kirigakure procurava um novo esconderijo. Coincidentemente, o alvo que Ishiro havia escolhido para seus alunos era exatamente igual ao seu primeiro oponente anos antes, um Chunin de Kirigakure. Este se chamava Yukizaburo, e ele viera àquela área simplesmente para observar a disposição de Wagakure. Embora a Terra da Água estivesse distante da Terra, compreender seu relevo ajudaria no planejamento estratégico futuro. Embora a chance de conflito entre as duas nações não fosse alta, ainda assim era uma decisão prudente. Kirigakure havia enviado esquadrões pequenos e de baixa força e os instruído a agir de forma independente para evitar serem detectados. A tarefa de Yukizaburo era simples, observar a atividade de patrulha na região. Como não podiam chegar muito perto, a ideia era usar observação indireta e inferência para estimar o número e a força das forças de Wagakure. Ele estava escondido atrás de um monte de terra ao longo do rio, mas agora estava se mudando. Naquele exato momento, os 3 alunos de Ishiro estavam se aproximando. Se Yukizaburo tivesse permanecido no local, Kageyama poderia ter planejado uma emboscada detalhada e obtido vantagem imediata. Mas agora que o alvo estava se movendo, planejar se tornou muito mais difícil. Dito isso, a mudança tinha suas desvantagens. O esconderijo que Yukizaburo estava deixando havia sido cuidadosamente escolhido. Era um local com armadilhas e ideal para ele. Ao se mudar, ele abriu mão dessas vantagens. Capítulo 122. Ishiro percebeu rapidamente a mudança na situação e começou a observar seus 3 discípulos atentamente. Ao ver que eles não hesitaram muito antes de agir, ficou razoavelmente satisfeito. Como líder da equipe, a determinação de Kageyama Ri foi certamente um ponto positivo. Mas logo depois, Ishiro começou a se sentir um pouco decepcionado. Por quê? Porque embora os 3 discípulos pensassem estar se aproximando furtivamente do inimigo, o oponente já os havia detectado. Este Chunin de Kirigakure parecia bastante experiente. Ao notar a aproximação do trio, não agiu imediatamente. Em vez disso, fingiu não notar e calmamente começou a explorar a área em busca de terreno favorável. Ao ver isso, Ishiro balançou a cabeça e começou a diminuir a distância em silêncio. Tinha um mau pressentimento. Os 3 discípulos poderiam estar prestes a sofrer uma perda. Mas desta vez, Ishiro estava errado. Quando o trio se aproximou de Yukizaburo a cerca de 1 quilômetro de distância, Kageyama Ri parou de repente. Pela sutil mudança no movimento do inimigo, relatada por Tomoe, ele sentiu que algo estava errado. A ligeira variação no ritmo de caminhada do alvo não escapou aos olhos aguçados de Kageyama. Após um momento de reflexão, ele fez uma ligação. Fomos expostos. Comecem um ataque direto. Kawakita, diminua a distância e amarre-o. Tomoe, você e eu ficaremos 30 metros atrás. Quando estivermos a 500 metros do inimigo, comecem a formar selos de mão. Você conjura a liberação de vento. Avanço. Quando os selos de mão estiverem quase completos, grite um aviso para que Kawakita possa se esquivar. Vou seguir seu jutsu com o fio de pressão de água.
Nosso objetivo é acabar com isso com um só golpe. Independentemente de funcionar ou não, Tomoe continue pressionando com projéteis. Eu darei suporte a Kawakita com ninjutsu. Tanto Kawakita quanto Tomoe concordaram com a cabeça. Kageyama respirou fundo. Vai. Ao seu sinal, todos os três saíram da cobertura e avançaram em direção a Yukizaburo a toda velocidade. Ao vê-los abandonar a furtividade e atacá-lo de frente, Yukizaburo praguejou. Droga! Ele ainda não havia encontrado um campo de batalha ideal. Embora tivesse percebido a aproximação deles antes, esta foi a primeira vez que viu suas figuras claramente, e para sua surpresa, eram apenas 3 crianças, recém-saídas da academia. Soltando um suspiro de alívio, Yukizaburo primeiro examinou os arredores, e não vendo nenhum sinal de um jounin supervisionando, começou seu contra-ataque. Como um chunin experiente, ele sabia que não podia se dar ao luxo de esperar passivamente. Isso entregaria o controle da batalha ao inimigo. Em vez disso, ele avançou, preparado para mudar de direção a qualquer momento. Ele tinha plena confiança, 3 genins frescos não conseguiriam derrotá-lo. Contanto que mantivesse o controle do ritmo da batalha, venceria facilmente. Mas logo Yukizaburo percebeu que as coisas não eram tão simples. À medida que se aproximavam, os dois na retaguarda começaram a tecer selos de mão simultaneamente. O quê? Yukizaburo ficou chocado. Aprender um único jutsu não era pouca coisa. Será que eu tinha encontrado um time de gênios? Mas algo não parecia certo. Ele já tinha visto verdadeiros prodígios antes. Mesmo como novos genins, eles se portavam com uma confiança inconfundível, uma manifestação de sua forte força de vontade. Esses 3, no entanto, careciam dessa aura. Se não fossem prodígios, como 2 deles já seriam capazes de lançar jutsus? Não fazia sentido. Independentemente da resposta, uma coisa era clara. Ele não podia se dar ao luxo de receber o impacto de 2 jutsus de frente. Ciente de que havia perdido a iniciativa, Yukizaburo não recuou às cegas. Em vez disso, inclinou sua abordagem para o lado, rompendo o caminho de frente. Ele sabia que a maioria dos ninjutsus eram diretos. Movendo-se obliquamente, a esquiva seria muito mais fácil. Com certeza, o plano de Kageyama foi frustrado. A cerca de 50 metros de distância, Tomoe completou seus selos de mão primeiro e conjurou liberação de vento. Avanço. Kawakita, já alertado, correu para o lado bem a tempo. Liberação de vento. Avanço tinha um alcance decente, mas cobertura limitada. Yukizaburo, tendo mudado de trajetória e evitado ser imobilizado por Kawakita, desviou facilmente da rajada com uma explosão de velocidade. Mas Kageyama havia cronometrado tudo com precisão. Assim que Yukizaburo desviou da rajada de vento, um fio de água disparou em sua direção. Simultaneamente, Tomoe e Kawakita jogaram shuriken e kunai para bloquear suas rotas de fuga. A expressão de Yukizaburo ficou séria. Esquivar-se de um único jutsu de nível C era uma coisa, mas esquivar-se de um jutsu e de uma saraivada de projéteis era perigoso. Então ele tomou uma decisão da qual se arrependeria mais tarde. Ele escolheu bloquear o jutsu de frente. Pela sequência e execução do selo, ele presumiu que o fio de água fosse outro jutsu de nível C. Dada a baixa potência da técnica de vento anterior de Tomoe, ele imaginou que esta não seria muito mais forte. Yukizaburo era um ninja do tipo taijutsu, habilidoso em kenjutsu. Ele pensou que conseguiria bloqueá-lo, mas ele havia julgado mal. Embora o fio de pressão de água fosse tecnicamente de nível C, seu poder preciso era quase comparável a um jutsu de nível B. Quando Yukizaburo cortou a frente do fio de água com sua espada, a força imensa quebrou sua lâmina e o jogou para o lado, quase o derrubando. Embora não estivesse ferido, ele havia perdido sua melhor arma e o equilíbrio. De repente, o campo de batalha não estava mais a seu favor. Tomoe, seguindo as ordens de Kageyama, lançou outra onda de projéteis. Kawakita aproveitou a oportunidade e avançou. Kageyama, tendo assustado Yukizaburo com seu último ataque, começou a formar selos novamente. Agora Yukizaburo estava em sérios apuros. Ele tinha armas extras na bolsa, mas não tinha tempo para sacá-las. Enquanto desviava da shuriken de Tomoe, foi pego por Kawakita. Normalmente Yukizaburo não se importaria com combate corpo a corpo, na verdade, era sua especialidade. Mas isso era diferente. Entre os 3, Kawakita era o único capaz de se igualar a ele no combate corpo a corpo. Se ele fosse pego lutando contra Kawakita, os outros 2 o atirariam à distância. Pior, a força do jutsu fio de água o havia perturbado profundamente. Se tivesse escolha, ele teria eliminado os outros 2 primeiro. Agora, diante da investida de Kawakita, Yukizaburo reagiu ferozmente, esperando empurrá-lo para trás com um só golpe. Mais uma vez, as coisas não saíram como ele queria. Embora a destreza física de Kawakita fosse mediana, sua habilidade com a espada era sólida. Num combate corpo a corpo, Yukizaburo poderia tê-lo matado facilmente em menos de 1 minuto. Mas ele não tinha 1 minuto sequer. Mesmo que Kageyama fosse lento, não levaria tanto tempo para completar seu jutsu. E Tomoe continuou atirando projéteis, impedindo uma vitória rápida. Desesperado, Yukizaburo fez um movimento ousado. Deixou Kawakita cortar seu braço esquerdo, sacou 2 explosivos com o direito e investiu contra ele imprudentemente. Assustado pela agressão repentina, Kawakita recuou instintivamente. Yukizaburo pareceu prosseguir, mas no momento em que Kawakita recuou, ele girou e correu em direção a Kageyama e Tomoe, com as etiquetas explosivas já acesas. A maré da batalha mudou mais uma vez. Se Yukizaburo os alcançasse, os 2 usuários de ninjutsu estariam liquidados. Um chunin focado em taijutsu a curta distância era uma sentença de morte. De longe, Ishiro começou a formar selos de mão, pronto para intervir. Mas então ele parou, porque o que ele viu em seguida surpreendeu até mesmo a ele. Tomoe, percebendo o perigo primeiro, tomou a decisão em uma fração de segundo de proteger Kageyama com seu corpo, disposta a morrer para lhe dar tempo.
Se Kageyama conseguisse aplicar outro jutsu, eles poderiam resistir o suficiente para que Kawakita retornasse. Para a surpresa de Ishiro, Kageyama conseguiu simplificar os selos manuais do fio de pressão de água no meio da batalha, cortando um selo. Não foi grande coisa, mas foi significativo para alguém que havia aprendido a técnica recentemente. E então veio Kawakita. Percebendo que sua retirada havia colocado seus companheiros em perigo, Kawakita superou seu medo, e algo dentro dele clicou. Ishiro viu claramente. Quando Kawakita jogou sua espada em Yukizaburo, um brilho fraco na lâmina brilhou ao longo do fio. Aquele breve clarão de energia da espada fez Yukizaburo calcular mal. Ele pensou que conseguiria desviar da lâmina voadora com uma leve inclinação, mas a onda oculta da lâmina cortou sua cintura. Embora a lâmina em si tenha errado, o ferimento resultante não foi menos grave. Yukizaburo soube imediatamente, seus órgãos internos estavam danificados. Mesmo que ele conseguisse matar o genin, ele não sobreviveria. Em desespero, ele hesitou, e naquele momento, Kageyama terminou seu jutsu. Um fio de água disparou e estourou a cabeça de Yukizaburo como um melão. Os explosivos nunca chegaram a Tomoe. Sem propulsão, eles apenas explodiram a área, jogando ela e Kageyama alguns passos para trás. Vendo isso, Ishiro soltou seus selos de mão e sorriu satisfeito. Capítulo 123. Ishiro ficou muito satisfeito com o desempenho de seus 3 discípulos. Os resultados da operação superaram em muito suas expectativas. A maneira como cada um deles reagiu diante da morte foi louvável. Seja pela disposição de Tomoe em arriscar a vida para ganhar tempo para seus companheiros, seja pelas descobertas de última hora de Kawakita e Kageyama Ri. Cada um deles provou seu valor. Depois Ishiro observou os 3 discípulos saírem do transe, rapidamente organizarem o campo de batalha e fazerem uma retirada apressada da área. Sorrindo, Ishiro esperou até que eles fossem embora antes de recuperar o cadáver do Chunin de Kirigakuri, então seguiu silenciosamente de volta. Ele pegou um caminho mais longo, chegando ao acampamento antes do trio. Depois, esperou que eles se apresentassem. Visivelmente ainda abalados, os 3 correram de volta para o acampamento e desabaram no chão assim que entraram. Ficaram ali sentados por um tempo, recuperando o fôlego, enquanto os outros observavam confusos. Então os 3 trocaram olhares e caíram na gargalhada. Daquele momento em diante, eles deixaram de ser apenas companheiros discípulos e se tornaram companheiros que enfrentaram a vida e a morte juntos. Depois que se acalmaram, eles foram direto ao escritório de Ishiro para relatar a missão. Embora Ishiro tivesse visto tudo com os próprios olhos, ele fingiu não saber e ouviu seriamente. Professor, completamos a missão. Aqui está o protetor de testa do inimigo. Ishiro-sensei, ele era um Chunin de Kirigakuri. Sim, e aquele ninja de Kirigakuri era realmente forte. Professor, fiz um grande avanço. Agora meu fio de pressão de água só precisa de um selo a menos. Ishiro-sensei, o último golpe do Kawakita foi incrível. Nem atingiu o inimigo diretamente, mas mesmo assim o feriu gravemente. Ishiro ouviu com um sorriso, então elogiou a todos antes de dizer a Kawakita e Kageyama Ri. Tentem recriar a sensação que vocês tiveram com seus ataques finais? Vão para o campo de treinamento e vejam se conseguem encontrá-la novamente. Os 2 assentiram com entusiasmo. Tomoe, por sua vez, notou algo estranho. Ishiro não pareceu nem um pouco surpreso com a descoberta. Franzindo a testa, ela perguntou, Ishiro-sensei, você assistiu à nossa luta? Você não parece nem um pouco surpreso com o resultado. Kawakita e Kageyama reviraram-se para Ishiro com curiosidade. Ishiro apenas sorriu, bagunçou os cabelos deles e disse para eles se apressarem para o campo de treinamento. Eles não obtiveram resposta, mas foram embora conversando enquanto caminhavam. Embora o trio não tivesse percebido, Ishiro percebeu claramente. Eles haviam completado a transformação. Agora eram ninjas de verdade. Com essa mudança de mentalidade, Ishiro acreditava que eles ficariam mais fortes rapidamente. No entanto, esse crescimento levaria tempo. Por enquanto, Ishiro estava mais interessado no golpe final de Kawakita. O próprio Ishiro nunca tivera muito talento para Kenjutsu, então o conceito de aura de espada lhe era completamente estranho. Ele jamais imaginou que um de seus discípulos aparentemente comuns tocaria no fio da espada tão cedo. A única pena era que o golpe de Kawakita tivesse sido fruto da culpa e do desespero. Era um golpe para salvar seus companheiros. Agora que sua mentalidade havia mudado, ele talvez não conseguisse reproduzi-lo. De fato, quando Kawakita tentou novamente no campo de treinamento, não conseguiu repetir o feito, não importa quantas vezes tentasse. Observando isso, Ishiro tomou uma decisão. É hora de desenvolver esse genjutsu. Ele parou de prestar atenção no trio e puxou o pergaminho secreto de classificação B que havia obtido antes, um que continha teorias avançadas de genjutsu. Ele nunca o havia estudado adequadamente até então. O pergaminho não tinha nome para o jutsu, apenas especulações e notas de experimentos, junto com vários depoimentos de sujeitos de testes anteriores. Ishiro só havia aprendido 2 genjutsus antes, então desenvolver um novo normalmente seria difícil. Mas após revisar cuidadosamente o pergaminho, percebeu que suas chances de sucesso não eram baixas. O jutsu tinha 2 grandes desafios. Primeiro, criar uma ilusão suficientemente realista. Segundo, garantir que o alvo fosse pego nela. Como o alvo seria Kawakita, e Kawakita cooperaria, o segundo problema não existia. Quanto ao primeiro, exigia forte energia espiritual. Felizmente, Ishiro se destacou nisso. Seu poder espiritual superava em muito de seus pares, superando até mesmo muitos ninjas de elite. Na verdade, Ishiro acreditava que sua força espiritual poderia superar até mesmo os níveis de um Kage.
Mas como Iwagakure não tinha uma métrica adequada para tais coisas, ele não podia afirmar com certeza. Ainda assim, o número exato não importava. O que importava era que ele era altamente adequado para o jutsu. A partir do dia seguinte, Ishiro passou a usar o tempo antes e depois do almoço e do jantar para pesquisar. Como o método de ativação não exigia furtividade ou dissimulação, ele pôde se concentrar exclusivamente no conteúdo da ilusão. 10 dias depois, o genjutsu estava completo. Sem demora, ele chamou Kawakita do treinamento, explicou o processo e disse para ele não resistir. Então ele começou a lançar, formando selos de mão. Ishiro colocou a mão na testa de Kawakita. Kawakita sentiu o mundo mudar imediatamente. Ishiro desapareceu, substituído por um mar de fogo. Na extremidade oposta estava um shinobi empunhando uma espada, brandindo sua lâmina. Kawakita observava com admiração os arcos de aura da espada formando uma barreira que continha a tempestade de fogo. Então ele viu jutsus, fios de água e outros ataques, voando em direção ao shinobi, que calmamente os derrubou com uma esgrima sobrenatural. Kawakita percebeu o que estava vendo, a luta que Ishiro lhe descrevera, aquela contra o espadachim de elite de Konoha. Mas a luta real era muito mais intensa do que qualquer descrição. Os movimentos fluidos daquela espada pareciam ressoar profundamente dentro dele. E ainda assim, Kawakita sentia que faltava alguma coisa. A cena mudou novamente. Desta vez, ele viu a si mesmo, seus dois companheiros de equipe e o Chunin de Kirigakure. Apenas um momento, a fração de segundo em que seu eu ilusório arremessou sua espada. Estrondo. Kawakita se sobressaltou e emergiu da ilusão. Ishiro ficou surpreso. Ainda faltavam 1 ou 2 segundos. Como Kawakita havia se libertado tão cedo? Tirando a mão da testa de Kawakita, Ishiro olhou para o garoto e viu alguém completamente mudado. Antes, Kawakita demonstrava lampejos de astúcia, mas ainda parecia um gênio inseguro. Após a batalha, seu comportamento tornou-se mais firme e mais decidido, mas não dramaticamente diferente. Agora, porém, Kawakita emanava uma aura que lembrava Ishiro de luz da lua ou Chico. Cada movimento, cada respiração irradiava uma aura afiada. Kawakita também sentiu. Sem dizer uma palavra, levantou-se, caminhou até o centro do campo de treinamento, sacou sua lâmina e desferiu um golpe. Para espanto de Ishiro, um arco visível de aura de espada irrompeu do golpe, rasgando o chão e se estendendo por vários metros antes de se dissipar. Perto dali, Tomoe e Kageyama reofegaram em uníssono. Tomoe reconheceu imediatamente o golpe. Era o mesmo que Kawakita havia usado contra o Chunin de Kirigakure. Kawakita ignorou o espanto deles. Continuou golpeando, tentando se familiarizar com a técnica. Ishiro ficou de lado, estupefato, observando os arcos da lâmina se tornarem mais firmes e refinados. Finalmente exausto, Kawakita caiu no chão para descansar. Ishiro, no entanto, pegou uma espada e começou a praticar. Os dois discípulos, prestes a se aproximar de Kawakita para comemorar, congelaram. Até Kawakita pareceu confuso. O que o professor deles estava fazendo? Mas eles logo descobriram. Depois de uma dúzia de golpes, a lâmina de Ishiro também emitiu um arco de aura de espada, assim como a de Kawakita. O trio ficou perplexo. Conheciam bem os talentos de Ishiro, ele era um especialista em ninjutsu de corpo e alma. Embora treinasse com espadas, sempre fora por aptidão física, não por maestria. Eles nunca esperaram que seu professor, que sempre dizia não ter talento para Kinjutsu, reproduzisse tão rapidamente a habilidade arduamente conquistada por Kawakita. Por fim, Ishiro embainhou a espada, soltou um longo suspiro e olhou para Kawakita um pouco envergonhado. Como professor, ele não havia dado muita orientação a Kawakita no manejo da espada, e agora, ele havia aprendido com seu aluno. Mas Ishiro não se intimidou. Ele bagunçou o cabelo de Kawakita e disse, eu não esperava que você me ajudasse tanto. Achei que minha esgrima tinha chegado ao limite. Acho que às vezes o destino age de maneiras estranhas. Após uma pausa, ele acrescentou, seu progresso no Kinjutsu é incrível. Na sua idade, ninguém em Iwagakure chegou a esse nível. Vou me inscrever na vila para transmitir oficialmente o Kinjutsu de nível B que pratiquei. Mas por enquanto, concentre-se em dominar os de nível C primeiro. Os olhos de Kawakita brilharam e ele assentiu com determinação. Com o momento chegando ao fim, Tomoe e Kageyama finalmente encontraram uma chance de falar. Tomoe fez a pergunta que estava na cabeça de ambos. Sensei, o que foi isso agora? Como técnicas de espada podem lançar ataques de longo alcance como ninjutsu? Capítulo 124. Ishiro estava emocionado, não apenas porque sua própria força havia melhorado, mas principalmente pelo crescimento de seu discípulo Kawakita. Menos de 6 meses depois de se tornar um genin, ele já havia compreendido a aura da espada. Uma criança como aquela certamente se tornaria o foco dos esforços de cultivo de Iwagakure. Suas realizações futuras seriam garantidas. Em suma, enquanto continuasse a crescer de forma constante, Kawakita tinha grandes chances de se tornar um jounin. Mesmo que eventualmente se estabilizasse na barreira entre Chunin e Jounin, o poder destrutivo de sua aura de espada ainda o tornaria um Jounin Tokubetsu, e um dos mais fortes. Desde que Kawakita começou a praticar os métodos básicos de treinamento corporal de Ishiro, ele melhorou gradativamente a cada dia. Ishiro ficou satisfeito com os resultados, embora inicialmente não tivesse depositado muitas esperanças em Kawakita, afinal, Kawakita era o único discípulo que ele não havia escolhido a dedo. As maiores esperanças de Ishiro estavam originalmente depositadas em Kageyama Ri. O que Ishiro mais valorizava nele era sua maneira de pensar, alguém capaz de formar percepções originais sobre ninjutsu tinha o potencial de criar suas próprias técnicas. O próprio Ishiro desenvolveu o fio de pressão de água e a lâmina de água por meio desse caminho. Mais do que ninguém, Ishiro entendia a grande vantagem de um ninja que podia criar seu próprio jutsu.
Sua lâmina de água consumia muito menos chakra do que um jutsu típico de rank A. E como ele ainda não o dominava completamente, ainda havia muito o que melhorar. Ele pretendia esperar mais alguns anos, até que a força de Kageyama-ri aumentasse ainda mais, antes de guiá-lo na criação de seu próprio jutsu. Se Kageyama-ri tivesse sucesso, ele sem dúvida alcançaria o nível de Jounin. Mas o sucesso inesperado de Kawakita mudou a opinião de Ishiro. Talvez fosse hora de começar a guiar Kageyama-ri. Quanto a Tomoe, era em quem Ishiro mais confiava como prova de sua capacidade de ensino. Não por ter o maior potencial, mas por ser capaz de ir muito longe partindo de um ponto de partida tão fraco. Ela estava no último lugar da turma comum. Se Ishiro conseguisse elevá-la ao nível de Chunin, isso comprovaria a eficácia de seus ensinamentos. Se ela se tornasse uma Tokubetsu Jounin, Ishiro seria elogiado como um mestre instrutor, e essa reputação poderia beneficiar muito suas futuras promoções. Até então, o desempenho de Tomoe havia correspondido às expectativas. Sua sensibilidade incomum ao chakra lhe permitia aprender muitas coisas mais rápido do que os outros. Pensando bem, ela levou ainda menos tempo do que Ishiro para aprender um jutsu de nível C, e sua velocidade de selo de mão já era alta. Se ela simplesmente continuasse nesse caminho e atingisse seu auge físico, tornar-se uma Tokubetsu Jounin estava bem ao seu alcance. Originalmente, isso teria sido suficiente para Ishiro, mas depois de ver o avanço de Kawakita, sua mentalidade mudou. Ele começou a se perguntar se conseguiria pressionar Tomoe ainda mais. Tomoe possuía atualmente duas naturezas de chakra, vento e terra. No entanto, devido às suas baixas reservas de chakra, ela não havia aprendido muitos jutsus. E com poucos jutsus em seu currículo, trilhar o caminho do desenvolvimento do ninjutsu seria difícil. Ela tinha muito pouco em que se inspirar. Ishiro tinha duas ideias. Uma, ensiná-la gradualmente o jutsu de liberação de terra de nível C que ele conhecia, desenvolvendo seu repertório para que um dia ela pudesse desenvolver sua própria técnica. 2, treiná-la para se tornar uma mestra em técnicas de selamento. Sua sensibilidade ao chakra a tornava uma boa candidata. Depois de pensar bem, Ishiro decidiu deixá-la escolher por si mesma. Ele reuniu os 3 discípulos e disse: "Hoje fiquei surpreso, não apenas porque aprendi a aura da espada, mas porque Kawakita atravessou. Originalmente eu não esperava um salto tão repentino de você, então mantive seu treinamento bem tranquilo. Mas agora mudei de ideia. Já que Kawakita conseguiu quebrar seus limites, acredito que Tomoe e Kageyama-ri também conseguem." Os dois se animaram imediatamente com a confiança renovada. Ishiro assentiu satisfeito e continuou: "Kageyama-ri, eu sempre tive um objetivo para o seu futuro, desenvolver um jutsu próprio. Um ninja que consegue fazer isso não tem limite teórico. E isso não é apenas minha opinião, o próprio Lord Onoki disse isso." Ao ouvir isso, todos os 3 se endireitaram e ouviram atentamente. "Kawakita, você se lembra de quando eu estava selecionando discípulos? Não fiquei muito impressionado quando você usou o muro de formação de água, mas uma pergunta sua me fez reconsiderar." Kawakita assentiu. Ele se lembrava claramente daquele dia. "Você é um ninja que pensa por si mesmo. Essa é uma característica rara e valiosa. Seu próximo passo deve ser encontrar um jutsu com o qual esteja familiarizado, de preferência um de liberação de água, e começar a modificá-lo para criar algo novo. Quando desenvolvi o fio de pressão de água, levei anos. Aprimorá-lo para a lâmina de água levou ainda mais tempo. Quase desisti mais de uma vez." Refletindo sobre essas dificuldades, Ishiro disse: "Kageyama-ri, o jutsu que você desenvolver depende inteiramente de você. Você terá que explorar o caminho sozinha no início. Só quando tiver uma direção eu poderei ajudá-la. Vai ser difícil. Você consegue suportar isso?" Sem hesitar, Kageyama-ri assentiu. "Sim, sensei. Eu vou criar meu próprio jutsu, assim como você fez." Ishiro assentiu em aprovação e então se virou para Tomoe. "Tomoe, seus talentos são muito parecidos com os meus. Baixo chakra, autocontrole. Mas ao contrário de mim, você não começou a melhorar seu corpo aos 3 anos. Se tentar isso agora vai ser um caminho difícil. Pensei bem e vou lhe dar 2 opções." Ele traçou 2 caminhos. 1, construir sua coleção de jutsus de liberação de terra para eventualmente criar a sua própria. 2, concentrar-se em se tornar uma mestre em técnicas de selamento. Para a surpresa de Ishiro, Tomoe balançou a cabeça e disse: "Ishiro-sensei, quero desenvolver a liberação de vento. Sinto uma grande afinidade por ela. Acredito que pode ser o meu caminho." Ishiro se assustou e então avisou: "Você já pensou nisso? Se escolher vento, não poderei ajudá-lo muito. Das 5 naturezas de chakra, vento é a única que ainda não domino." Tomoe assentiu seriamente. "Sim, pensei bem. Não sei porquê, mas depois de ouvir o que você disse para Kageyama-ri, tive um pressentimento. Este é o caminho certo para mim. Você nos disse uma vez que ao desenvolver a liberação de relâmpagos, teve uma sensação semelhante, e disse que nunca deveríamos ignorar isso. Eu acredito em você e acredito nos meus instintos." Ishiro piscou, vendo Tomoe sob uma nova luz. Ela sempre parecerá tímida, mas agora ele percebia que ela talvez fosse a mais inteligente e consciente dos 3. Ele sorriu e bagunçou o cabelo dela. "Fico feliz que você esteja se mantendo fiel a si mesma. Com esse tipo de convicção, seu caminho será mais tranquilo." Depois de ajudar seus alunos a encontrarem seus respectivos caminhos, Ishiro sentiu um grande peso sendo tirado de seus ombros. Olhando ao redor, disse: "Se estivéssemos de volta à vila, eu convidaria todos vocês para comerem sua carne grelhada favorita. Eu nem gosto de carne grelhada. É claramente você quem gosta, sensei. Já estou farto disto. Ainda bem que não estamos na vila. Sim, tivemos sorte. Haha, que tal eu mesmo grelhar para você?" "Não, obrigado. Não, por favor, não."
No dia seguinte, Ishiro enviou um esquadrão Anbu de volta à vila para relatar a ofensiva em múltiplas frentes e a eliminação dos batedores inimigos. Ele também relatou o progresso de Kawakita e apresentou um pedido para lhe ensinar oficialmente um Kenjutsu de nível B. Apenas um dia depois, a aldeia respondeu. Não porque estivessem urgentemente concentrados em Kawakita, embora certamente estivessem satisfeitos com o surgimento de um gênio da espada, mas porque a notícia acabará de chegar. O exército de Suna havia entrado na Terra dos Rios. A terceira guerra Shinobi havia começado. Ishiro imediatamente reuniu todos os ninjas do acampamento e anunciou a notícia. Embora alguns dos mais de 1000 ninjas parecessem inquietos, o clima geral era estável. Claramente, eles estavam se preparando mentalmente para este dia. E com seus recentes fortalecimentos, muitos perderam o medo inicial da guerra. Após o anúncio, Ishiro reforçou as defesas do acampamento e aumentou as patrulhas. Aproveitando o moral elevado, ele também iniciou outra rodada de treinamento intensivo. Ishiro permaneceu calmo. A guerra poderia ter começado, e embora Suna e Konoha estivessem em conflito, Iva ainda não havia entrado oficialmente na briga. Sua vida cotidiana não mudaria muito por enquanto. Após receber permissão da vila, Ishiro passou o Kenjutsu de nível B para Kawakita. Seu pedido à aldeia não se referia apenas a Kawakita. Ele também apresentou mais uma ideia. Naquele dia, quando Tomoe falou sobre sua afinidade com o vento, Ishiro se inspirou. Ele solicitou a instalação de uma formação natural de selamento energético perto da frente oriental. A aldeia, talvez por razões próprias, aprovou. No entanto, os materiais necessários para criar o selo ainda não haviam chegado. Eles viriam com a próxima remessa de suprimentos. Capítulo 125. Com a terceira grande guerra ninja em andamento, o maior impacto para Ishiro veio de Konoha. Além de concentrar uma grande força perto da Terra da Grama para conter as principais forças do sul de Iva, Konoha também posicionou cerca de 600 shinobi na fronteira da Terra de Taki. Essa força de 600 homens claramente tinha como objetivo conter a divisão leste de Ishiro. Embora suspeitasse que Konoha não atacaria uma força tão grande com uma menor, Ishiro não se arriscou. Primeiro, ele aumentou novamente a frequência das patrulhas e depois redirecionou as operações da Anbu para se concentrar principalmente na fronteira de Taki. Embora um exército de 600 homens não fosse o suficiente para preocupá-lo profundamente, o comandante desta força de Konoha o fazia. O relatório de espionagem o nomeou Namikaze Minato. Quando Ishiro ouviu que seu oponente seria o futuro Flecha Amarelo, seu coração quase parou. Como Jounin de Vagakuri, Ishiro tinha acesso a um bom número de arquivos confidenciais, incluindo perfis detalhados de ninjas importantes de outras nações. Naturalmente, o homem que um dia se tornaria o quarto Hokage era alvo de observação atenta. Namikaze Minato era 3 anos mais velho que Ishiro, agora com 18 anos. Ele havia se formado na academia um ano antes de Ishiro e por razões desconhecidas, mais tarde foi aceito como discípulo pessoal por um dos Sannin Jiraiya. Mas, de acordo com informações, Jiraiya não foi seu primeiro líder de esquadrão, sugerindo que a tutela pessoal veio depois. Apesar de ser um ninja nascido na civil, o talento natural de Minato era excepcional. No entanto, durante seus dias de escola, ele não estava entre os melhores da turma. Sua reputação só explodiu depois de se tornar aluno de Jiraiya. Levou pouco mais de um ano para que ele se tornasse Jounin sob a orientação de Jiraiya. A partir daí, sua fama continuou a disparar. As mortes confirmadas atribuídas a ele incluíam pelo menos 4 Jounin de elite, um dos quais era de Iva. O relatório insinuava que Minato havia derrotado sozinho aquele Jounin de elite. Ishiro deduziu que Minato provavelmente já havia completado o crucial avanço de nível Jounin de elite, assim como Ikura. O que Ishiro não tinha certeza, no entanto, era se Minato já havia dominado a técnica do deus voador do trovão. A informação não tinha confirmação. Tudo o que sabiam era que o cintilador corporal de Minato era incrivelmente rápido e que ele também possuía uma poderosa técnica de combate corpo a corpo. Dada a falta de detalhes, Ishiro não pôde confirmar se aquela técnica era o Rasengan. Sua mentalidade ficou conflitante. Uma parte dele queria se testar contra essa futura lenda, a outra parte não queria nada com ele. Essa contradição, o medo da morte colidindo com a emoção de um encontro perigoso, pesava muito sobre ele. Mas ele não precisou hesitar muito. A aldeia tomou a decisão por ele. Kitsushi chegou à frente oriental. Originalmente, o plano era enviar o pai de Kurotsushi, mas os anciões mudaram de ideia e, em vez disso, mobilizaram a equipe Anbu 18, uma unidade na qual Ishiro serviu. O atual capitão do time 18 era Shiden, agora um Jounin de elite. Embora não fosse tão formidável quanto a coruja, ele ainda era forte. E com a rápida ascensão de Ishiro e influência, enviar Shiden era considerado suficiente. Mais importante ainda, a proposta de Ishiro de criar um selo de energia natural na frente oriental forneceu a desculpa perfeita para transferir Shiden e com ele, o Ninkin-Dango, o companheiro animal invocado de Shironeko, para o leste. Em tempos de guerra, a vila não podia se dar ao luxo de deixar um Jounin de elite como Shiden sem uso. Mas se Shiden continuasse a levar Dango para missões, isso prejudicaria a absorção natural de energia da criatura. Justamente quando os superiores se preocupavam com esse dilema, o plano de Ishiro surgiu como a solução perfeita. Com Shiden estacionado na frente oriental e Dango livre para absorver energia natural sem interrupções, Kurotsushi poderia ser transferido para outro lugar. Todos se beneficiaram. Então, os superiores aprovaram rapidamente o pedido de Ishiro e enviaram os materiais de selamento necessários junto com Kitsushi. A chegada de Kitsushi aliviou bastante a pressão sobre Ishiro. Embora ambos fossem Jounin de elite, Kitsushi era claramente o mais forte dos dois. Shiden, com sua experiência e lâmina afiadas, também superava Ishiro em combate real.
Com o apoio deles, Ishiro agora se sentia mais confiante para enfrentar Namikaze Minato. Não para se unirem contra ele, mas para deixá-los ajudar a analisar as táticas de Minato e construir uma estratégia correspondente. Mas antes que ele pudesse confrontar Minato, Ishiro tinha duas tarefas urgentes. Primeiro, configure a formação natural de selamento energético. Apesar de afirmar que conseguiria fazer tudo sozinho, a vila enviou vários especialistas para ajudar. Com a ajuda de alguns membros do corpo de barreira, Ishiro concluiu o selamento em menos de meio-dia. Graças a anos de melhorias, a versão mais recente exigia apenas 5 fontes de chakra de atributos diferentes para ser mantida. Com mais de 1000 ninjas em sua unidade, encontrar 5 voluntários adequados não foi difícil. A segunda tarefa era lutar com Kitsushi e Shiden. Até então, Ishiro ocasionalmente lutava com seus próprios Jounin, mas a diferença de força tornava a experiência menos valiosa. Kitsushi e Shiden eram raros iguais, lutar com eles era um presente. Ele trouxe seus 3 alunos para assistir e aprender. Suas batalhas com Kitsushi foram ferozes, mas unilaterais, ele foi completamente subjugado. Não porque a força de Kitsushi excedesse em muito a sua, mas porque o domínio de Kitsushi sobre as técnicas de liberação de terra superava o de Ishiro em profundidade e fluidez. Seus estilos eram semelhantes, ambos focados em ninjutsu. A única vantagem de Ishiro era a velocidade do selo de mão. Após mudar sua rotina diária, Ishiro vinha praticando selos de uma mão, mas logo percebeu o quão difícil era. Alguns sinais básicos de mão podiam ser feitos com uma mão, mas juntá-los em uma técnica completa era quase impossível. Ele descobriu que jutsus simplificados, aqueles para os quais ele já havia reduzido a contagem de selos, se recusavam a ser ativados com selos de uma mão. E para jutsus não simplificados havia simplesmente selos demais para serem aplicados com uma mão. Tomemos como exemplo a liberação de terra. Muralha no estilo da terra. Eram necessários mais de 20 selos. Ishiro só conseguia executar alguns com uma mão. O restante ainda precisava das 2 mãos. Isso fez com que todo o esforço fosse praticamente inútil. Ainda assim, não foi uma perda total. O esforço o ajudou a refinar ainda mais seu controle de chakra, e sua velocidade de selamento havia melhorado novamente, agora de 5,2 a 5,7 selos por segundo. Só isso fez sobreviver por mais tempo contra Kitsushi. A vantagem de Kitsushi era simples, uma poderosa liberação de terra, apoiada por uma enorme reserva de chakra. Ele conseguia lançar versões de jutsu que excediam em muito o padrão. Ishiro, cujo chakra nunca fora abundante, nunca usou chakra em excesso para fortalecer seu jutsu. Simplesmente não valia a pena. Veja liberação de água, surto de água e liberação de água, onda violenta de água. Ambas eram semelhantes. A primeira era de nível C, a segunda de nível B. Mesmo que Ishiro adicionasse a quantidade de chakra de nível B à versão de nível C, ainda assim o poder seria insuficiente. O único benefício era a redução de selos de mão. Mas para Ishiro, cuja velocidade de selos de mão já era alta e o chakra limitado, essa não era uma boa troca. Se a única vantagem de Kitsushi fosse o poder, Ishiro ainda poderia lutar. Mas Kitsushi também já havia passado por uma guerra de verdade. Sua adaptabilidade e resposta tática estavam muito acima das de Ishiro. Ele combinava ninjutsu perfeitamente. Ishiro, por outro lado, dependia fortemente de seu ninjutsu sensorial para antecipar ameaças e planejar suas batalhas com antecedência. Mas como ele sempre teve a vantagem da previsão, seus instintos de reação se atrofiaram. Vendo isso, Kitsushi brincou deliberadamente com ele, estendendo o que poderia ter sido uma vitória de 5 minutos para uma sessão de treinamento de 1 hora. Ele usou apenas jutsus de nível C e B, mas Ishiro não conseguiu revidar. Foi naquele momento que Ishiro finalmente entendeu a maior lacuna entre ele e os ninjas nativos deste mundo. Eles viveram a vida inteira em perigo. Eles viviam como ninjas constantemente em alerta, integrando habilidades de sobrevivência à vida cotidiana. Para eles, o combate era algo natural. Ishiro não tinha isso. Kitsushi também percebeu, mas não tinha uma maneira boa de consertar. Tudo o que ele podia fazer era forjar os instintos de Ishiro por meio da pressão. A abordagem de Shiden foi semelhante. Durante o treino, ele ficou chocado ao ver que Ishiro havia aprendido a aura da espada. Mas embora Ishiro tivesse aura, sua habilidade real com a espada estava muito atrás. Shiden, que também possuía aura, facilmente lidou com Ishiro em combate corpo a corpo, sem sequer desembainhar sua lâmina. Isso atingiu Ishiro profundamente. Ele havia treinado tanto, como ainda não tinha como revidar. Ele se perguntou por que havia tanta lacuna. Os melhores kenjutsus de Vagakuri só iam até o nível B. Os estilos de espada de nível A eram fragmentos incompletos, apenas teorias e anotações dispersas. O próprio treinamento de Ishiro utilizava uma arte de espada de nível B. Não deveria tê-lo deixado tão sobrecarregado. A explicação de Shiden foi direta. Você não tem o coração de um espadachim. Não sei como aprendeu a aura da espada, mas sua lâmina tem forma sem espírito. Resumindo, apenas técnica chamativa. Os 3 alunos de Ishiro não entenderam, mas Ishiro sim. Ele já havia lido romances wuxia suficientes em sua vida passada para saber o que aquilo significava. Entender era uma coisa, mudar era outra. Ainda bem que ele não pretendia ser um lutador de curta distância. Sua falta de maestria com a espada não era crítica. Ainda assim, já que Namikaze Minato era um especialista em combate corpo a corpo, Ishiro decidiu que seria melhor treinar com Shiden mais algumas vezes, só por precaução. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Para se preparar para o confronto inevitável com Namikaze Minato, Ishiro buscou incansavelmente lutas de sparring com Kitsushi e Shiden.
Embora ambos percebessem que Ishiro tinha algo em mente, não insistiram em obter respostas. Afinal, qualquer melhora na força de Ishiro beneficiaria a vila. Apesar de ser derrotado todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, Ishiro sentia apenas satisfação. Não era todo dia que ele tinha a chance de lutar contra veteranos experientes cujo poder se equiparava ao seu. Na época em que ele era Genin ou Chunin, havia de fato ninjas veteranos com quem aprender, mas seu talento e perspicácia eram limitados. O feedback que ele recebia naquela época era superficial e disperso. Agora que ele era um Jounin de elite, no entanto, aqueles com quem ele cruzava lâminas eram, sem exceção, gênios. E eram esses gênios experientes que podiam oferecer o tipo de orientação de que ele realmente precisava. Ao longo de um mês inteiro de treino, os instintos de combate de Ishiro cresceram exponencialmente. Muitas das reações táticas que antes exigiam raciocínio agora lhe ocorriam instintivamente. Sua capacidade de reagir sem pensamento consciente havia se tornado aguçada pela batalha. Estilo da terra, rio de fluxo de terra. Kitsushi lançou uma poderosa técnica de estilo da terra de nível A. Ultimamente, apenas técnicas de nível A conseguiam pressionar Ishiro. Diante da torrente de lama e pedras, Ishiro calmamente respondeu, estilo terra, parede estilo terra. Graças aos seus selos de mão rápidos, ele invocou uma enorme parede de pedra bem a tempo e saltou sobre ela usando a técnica de cintilação corporal, neutralizando o ataque com facilidade praticada. Estilo terra, técnica do solo da montanha. Kitsushi prosseguiu imediatamente. Dado o terreno, Ishiro não tinha para onde correr. Tentar fugir só o atolaria na torrente de lama e pedras. A cobertura avassaladora de jutsus de alto nível não deu ao alvo espaço para escapar. Ainda calmo, Ishiro se ajoelhou no topo de seu muro de pedra e executou outro jutsu, estilo terra, técnica de desmoronamento de rochas. Em vez de quebrar o muro em vários fragmentos, ele o dividiu em 4 grandes lajes e as arremessou em direção a pontos pré-determinados no terreno. Usando a cintilação corporal novamente, ele atravessou as placas aéreas e escapou da zona de perigo. Kitsushi respondeu rapidamente, usando um jutsu mais rápido de nível B, estilo terra, bala do dragão da terra. Uma massa de terra em forma de dragão foi disparada em direção a Ishiro a uma velocidade vertiginosa, rápida demais para desviar. Surpreso com a rapidez com que Kitsushi lançou um jutsu tão poderoso, apenas 3 selos de mão, Ishiro agarrou sua espada. Com um golpe horizontal, ele desferiu mais de uma dúzia de golpes de espada, cada um deles carregado de energia da lâmina. Embora não tenha destruído o dragão de terra, ele interrompeu seu impulso o suficiente para que ele pudesse se esquivar no último segundo. Essa técnica, inspirada por Luz da Lua Oshikage, foi uma que ele finalmente dominou sob a tutela de Shiden. Isso lhe permitiu contornar as limitações de sua esgrima menos ágil. Mesmo que não pudesse igualar outros espadachins em destreza, agora ele conseguia deter técnicas de nível B com força bruta. Aproveitando a oportunidade, Ishiro se aproximou novamente. Kitsushi, no entanto, já havia ampliado a diferença. Estilo água, técnica da chuva dirigível. Ishiro lançou uma rápida dispersão de fios de pressão de água sobre a posição de Kitsushi. Kitsushi rebateu, estilo terra, paredes múltiplas no estilo terra. Então, ele rapidamente acrescentou, estilo terra, técnica do clone da terra. Ishiro respondeu da mesma forma, estilo água, técnica do clone de água. Enquanto seu clone corria pelo muro de pedra para confrontar Kitsushi, Ishiro se cobriu com o jutsu de camuflagem e desapareceu. O clone da terra se escondeu no subsolo com a técnica de se esconder como uma toupeira, e desapareceu de vista. O clone de água de Ishiro saltou sobre a primeira parede e avistou Kitsushi. Sem hesitar, lançou, estilo água, onda violenta de água. A enorme torrente levou Kitsushi, que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Um clone das sombras. Nem mesmo um de verdade, murmurou Ishiro. Atrás de uma parede, uma lança de pedra atingiu o clone de água. Perfurado, ele irrompeu na água. Estilo terra, jutsu ocultar-se na terra. O clone de terra de Ishiro arrastou o corpo real de Kitsushi para o chão, mas a textura do corpo capturado revelou outro clone. Então esse é o terceiro. Ishiro rolou para o lado, escapando de uma saraivada de shuriken do verdadeiro Kitsushi, agora totalmente camuflado. Jutsu de camuflagem? Ishiro observou calmamente. Kitsushi não havia usado nenhum sinal de mão. Usar um jutsu quebraria a camuflagem. Em vez disso, ele usou ataques de projéteis para testar se o clone visível de Ishiro era falso. 3 rajadas depois, o clone de terra de Ishiro notou um brilho fraco, marcas explosivas na parede de pedra. Estilo terra, muro estilo terra. O clone ergueu uma barreira atrás de si, mas não rápido o suficiente. Perfurado por várias Senbon, transformou-se em pedra, um clone de transformação fracassado. Um momento depois, as etiquetas explosivas se acenderam. Bum! Estilo água, técnica da lâmina de água. Ishiro já havia completado os 31 selos de mão necessários para esse jutsu, e sua velocidade de selamento melhorou muito com o treinamento recente. Embora ele não tenha atacado, Ishiro finalmente forçou Kitsushi a uma posição onde ele podia. Mas como Kitsushi ainda estava escondido e Ishiro não queria causar ferimentos reais acidentalmente, ele encerrou a luta. Essa foi sua luta mais limpa até agora. Pela primeira vez, Ishiro não foi derrotado rapidamente. Ele lutou contra um experiente Jounin de elite até a morte, exibindo tudo o que havia aprendido. Tendo se fortalecido através de uma prática incansável, ele agora estava em um novo patamar. Era hora de desafiar Namikaze Minato. Ishiro compartilhou seu plano com Kitsushi e Shiden. Nenhum dos dois se opôs.
Antes, a falta de experiência em combate de Ishiro tornaria tal duelo suicida. Mas agora suas habilidades haviam melhorado o suficiente para lhe dar uma chance. Aos olhos de Ishiro, Minato era o futuro quarto Hokage. Mas para outros ele era apenas um jovem talentoso, comparável ao Ikura de Iva. E Ikura, graças ao seu pedigree e desempenho, era um dos principais candidatos ao título de Tsuchikage. Em comparação, a fama de Minato ainda era limitada. Se não fosse pelo interesse especial de Ishiro, Kitsushi e Shiden não teriam pensado muito no assunto. Por precaução, Ishiro confiou seus 3 discípulos aos cuidados de Kitsushi. Depois de meses juntos, ele se apegou a eles. Se algo acontecesse com ele, eles precisariam de orientação adequada. Todos os 3 se mostravam promissores. Com o desenvolvimento adequado, poderiam se tornar os futuros pilares da vila. Depois de passar todos os dias assistindo Ishiro desafiar 2 atletas de elite, os 3 cresceram imensamente. Principalmente Tomoe, sua origem limitava sua visão de mundo, mas isso estava mudando. Quanto a Kawakita, a exposição à esgrima de Shiden lhe mostrou um caminho mais claro a seguir. O futuro parecia brilhante para todos eles. Capítulo 127. O terreno da Terra do Fogo era muito diferente das outras 4 grandes nações. Na verdade, cada uma das 5 grandes nações tinha características geográficas inteiramente únicas. A Terra do Vento era repleta de desertos. A Terra da Terra era um pouco melhor, com grandes extensões de terra quase incultivável. Ishiro não havia visitado as terras do relâmpago ou da água, mas presumiu que suas condições fossem semelhantes às da Terra. Somente a Terra do Fogo possuía solo extraordinariamente fértil. Suas regiões desabitadas eram cobertas por densas florestas, enquanto as áreas ocupadas por humanos eram intensamente cultivadas, produzindo colheitas muito além do que as outras 4 nações conseguiam. Graças a isso, embora a Terra do Fogo não tenha conseguido derrotar todas as outras 4 nações militarmente, sua força econômica superou em muito a soma das outras. Essa vantagem econômica permitiu que o país alocasse significativamente mais financiamento para Konoha do que qualquer outra nação forneceu às suas próprias aldeias. E foi justamente devido a esse apoio financeiro que Konoha conseguiu permanecer muito à frente em tantos campos. Tomemos como exemplo o ninjutsu médico. Seu avanço não poderia ser atribuído simplesmente ao talento natural de Tsunade. O financiamento para a pesquisa envolvido era tão vasto que faria os kages de outras nações estremecerem de dor. Além do jutsu médico, Konoha também desenvolveu uma variedade de técnicas proibidas, nenhuma delas barata. Ishiro tinha vivenciado isso em primeira mão. Quando ele estava experimentando o fragmento do domínio do fogo na divisão de barreira, o custo já era astronômico, e isso apenas para sua pesquisa solo. Mais tarde, quando toda a divisão de barreiras recebeu total apoio da vila, eles passaram quase uma década conduzindo vários estudos. Embora Ishiro não tivesse certeza dos números exatos, sabia que as despesas haviam atingido níveis astronômicos. Foi justamente por ter garantido o apoio total da vila à divisão de barreiras que Ishiro conseguiu acessar recursos com os quais outros só poderiam sonhar. Isso, por sua vez, acelerou enormemente seu desenvolvimento pessoal. Embora Iwagakure tivesse apenas o fragmento do domínio do fogo como seu único grande projeto de pesquisa, apenas o suficiente para sustentá-lo, Konoha começou a desenvolver técnicas proibidas já na época do segundo Hokage. Durante a era do terceiro Hokage, figuras como Danzou e Orochimaru deram continuidade à tendência com extensa experimentação humana, particularmente o cultivo das células de Hashirama. O financiamento que o projeto consumiu sozinho poderia ter sido suficiente para sustentar outra grande guerra ninja em grande escala. Deixando de lado esses pensamentos, Ishiro voltou a se concentrar no presente. O ambiente da Terra do Fogo superava em muitos demais, repleto de vegetação exuberante. Com tal terreno, o ninja de nível Jounin poderia facilmente se mover sem ser detectado, especialmente alguém como Ishiro, que podia usar técnicas sensoriais e de camuflagem. Viajando sem obstáculos, ele passou pela Terra das Cachoeiras e logo chegou perto do acampamento de Konoha. Entretanto, aproximar-se mais sem ser detectado não era mais viável. Não que ele planejasse entrar sorrateiramente, pois isso seria acabar com a própria vida. Em vez disso, Ishiro agiu com ousadia. Aproximou-se de um esquadrão de patrulha de Konoha vindo do norte, uma equipe composta por um líder Chunin e 3 genins. Com uma cintilação corporal, ele imediatamente fechou a distância e desferiu um soco direto no abdômen do Chunin antes que este pudesse reagir. O Chunin foi arremessado para longe e só então percebeu que havia sido emboscado. Seus 3 subordinados foram ainda mais lentos, só gritaram, ataque inimigo, depois que ele atingiu o chão. Ishiro não desferiu outro golpe. Simplesmente ficou parado ali, observando calmamente o genin correr para o lado do líder. Eles verificaram sua condição antes de finalmente assumirem uma postura defensiva, observando Ishiro com cautela. Quando Chunin recuperou o fôlego do golpe anterior, Ishiro finalmente falou, sou Ishiro, vice-comandante das forças orientais de Iva. Vai e diga a Namikaze Minato, eu o desafio. Ao ouvir que este ninja de Iva ousou desafiar seu amado Minato-sama, os 3 genin, também de origem civil, ficaram visivelmente furiosos e pareciam prontos para atacar. Mas seu superior reconheceu a enorme lacuna de poder. Ao ouvir o nome de Ishiro, soube que ele era apenas um mensageiro. Por favor, espere aqui, senhor, disse o Chunin respeitosamente. Entregaremos sua mensagem ao Minato-sama imediatamente. Ele lançou um olhar feroz para seus subordinados irritados antes de se virar e correr em direção ao acampamento. Ao vê-los partir, Ishiro não zombou da reação deles. Ele entendeu que sem seu talento inato em força mental, ele poderia ter sido apenas mais um daqueles genins. Após a partida da patrulha, Ishiro escolheu uma área relativamente aberta para aguardar.
Como lutador de longo alcance, ele não queria que o campo de batalha ficasse muito desorganizado. De volta ao acampamento de Konoha, Minato estava discutindo assuntos estratégicos com 2 shinobi veteranos quando a equipe de patrulha retornou. Ao saberem que o mensageiro estava ferido e tinham notícias urgentes, os líderes não hesitaram. Chamaram-no imediatamente. Ao ouvir o relatório, os 3 shinobi de alto escalão ficaram surpresos. Embora nenhuma guerra oficial tivesse eclodido entre as Terras do Fogo e da Terra, todos sabiam que era inevitável. O fato de Ishiro vir sozinho era certamente notável. Um Jounin envolto em um longo casaco comentou: o talento deste Ishiro em combate pode ser incerto, mas ele é um estrategista perigoso. Você tem razão, Aburami Shimi-senpai. Minato assentiu. Até o Jiraiya-sensei disse uma vez que Ishiro provavelmente tem mais influência em Iwagakure do que imaginávamos. Espere, Jiraiya-sensei, perguntou um segundo Jounin, Akimishi Jingmei, chocado. A destruição do clã Uzumaki não foi orquestrada por Iwa? Isso aconteceu quando Ishiro ainda estava na academia. Minato explicou com um suspiro. Jiraiya-sensei não pôde confirmar, mas há sinais que sugerem que a ideia veio dele. Embora ainda especulativo, um palpite de um dos Sannin lendários teve peso considerável entre as forças de Konoha. Jingmei hesitou antes de perguntar: então, você aceita o desafio? Minato sorriu. Claro, a guerra ainda não começou. Se eu derrotá-lo agora, talvez Iwa hesite. Ele disse isso com uma confiança inabalável nos olhos. Cerca de meia hora depois, Ishiro abriu os olhos da meditação. Sentiu um grupo de mais de uma dúzia de pessoas se aproximando rapidamente. De fato, Minato logo chegou com uma equipe que incluía Aburami Shimi e vários outros Jounin de elite. Eles pararam a cerca de 100 metros de distância. Embora Minato quisesse ir sozinho, seus companheiros insistiram em acompanhá-lo. Ishiro ignorou os outros. Assim que Minato apareceu, o olhar de Ishiro não vacilou. Minato quebrou o silêncio. Ishiro, Jounin de elite de Iwagakure. Parece que não nos conhecemos. Por que me desafiar? Não precisa de conversa fiada, respondeu Ishiro, começando a formar selos de mão. Minato estreitou os olhos. Recuem, gritou ele, enquanto usava a cintilação corporal para se reposicionar. Estilo água, técnica de chuvisco, fios de água em massa. O jutsu de nível B que exigia apenas 5 sinais de mão. Ishiro o lançou em menos de um segundo. Centenas de fios de água irromperam, varrendo em ondas um cone de 120 graus. Cada vez que Minato tremia, Ishiro lançava outra saraivada. Embora Minato pudesse usar técnicas sem selos, a velocidade de Ishiro em tecer sinais, quase 5,7 por segundo, combinada com sua própria cintilação, permitiu que ele mantivesse o ritmo e impedisse que Minato se aproximasse. Os espectadores de Konoha ficaram atordoados. A velocidade de selamento desse cara deve ser mais de 5 por segundo, exclamou um Jounin. Aproximadamente 5,5, Aburami Shimi confirmou calmamente. Outro ninja acrescentou, e sua cintilação corporal é perfeita. Ele provavelmente poderia usá-lo 5 vezes sem sinais de mão. Se eu tentasse me aproximar, ficaria cheio de buracos. Acho que faz sentido. Qualquer um corajoso o suficiente para desafiar Minato-sama teria esse nível de habilidade. Alguém então notou o terreno onde o jutsu de Ishiro havia atingido, pequenos buracos salpicavam o chão e as árvores. Felizmente, o poder dessa técnica não é tão destrutivo. Todos respiraram aliviados. Embora perigosos, os ataques não eram letais se não fossem direcionados a pontos vitais. No entanto, a densa floresta forneceu cobertura para Minato. Usando as árvores a seu favor, ele finalmente fechou a distância. Assim que Minato se preparou para atacar, Ishiro trocou seus selos de mão. Estilo água, técnica de chuva tolerante, fios de pressão de água em massa. Esta versão tinha menos fios de água, mas cada um deles tinha alto poder de penetração de pressão. Percebendo a mudança, apesar de serem apenas 2 selos extras, em menos de 0,2 segundos, Minato instintivamente desviou para o lado. Ele desviou por pouco do ataque, forçando a distância entre eles de volta ao seu alcance original. Ambos os lados pararam. Embora o primeiro round parecesse equilibrado, Ishiro sabia que estava em desvantagem. Seu jutsu de nível B consumia mais chakra e embora sua velocidade de selo de mão tenha sido totalmente demonstrada, Minato usou apenas o cintilação corporal básico. Capítulo 128. Durante a batalha entre Namikaze Minato e Ishiro, os shinobi de Konoha ao redor ainda tiveram espaço para conversar no início. Mas agora quando os dois entraram em um impasse tenso, todos prenderam a respiração e observaram atentamente, com medo de que até o menor som pudesse atrapalhar o confronto. Todos sabiam que esse silêncio não duraria. A qualquer momento os dois poderiam colidir novamente. Suas auras de chakra se conectaram, e uma pressão sufocante e assassina se espalhou pela clareira. Até mesmo os Jounin que observavam por perto começaram a se sentir sobrecarregados. Não que a pressão em si fosse imensa, mas sim que a conversa anterior deixou claro. Colocar-se no lugar de qualquer um dos combatentes significava apenas um resultado, a morte. Esse medo, a sensação de que a morte estava completamente fora de controle, criava um peso psicológico que a maioria não conseguia suportar. Se a multidão não fosse composta de Jounin com vontades naturalmente fortes, alguém já poderia ter entrado em pânico e fugido. Felizmente, quando alguns dos Jounin especiais com menor força mental estavam à beira do colapso, os duelistas se moveram. Ishiro fez algo inesperado. Abriu mão de sua vantagem como usuário de ninjutsu de longo alcance e avançou em direção a Minato, exatamente como este havia feito. No momento em que se moveram, vários espectadores suspiraram aliviados. Eles estavam prendendo a respiração há tanto tempo, com medo de atrapalhar a luta, que estavam começando a ficar tontos. Envergonhados com as reações, alguns trocaram olhares envergonhados. Felizmente ninguém lhes deu atenção. Todos os olhos estavam grudados nos combatentes.
Quando os dois se chocaram no meio do ataque, eles sacaram suas respectivas armas, Ishiro com uma espada longa, Minato com uma kunai padrão. Ao ver que Minato não usou sua kunai especial, Ishiro percebeu que a técnica do deus voador do trovão não estava em jogo ainda. Minato, por outro lado, notou que a espada de Ishiro era apenas uma arma comum forjada em ferro, não uma lâmina com chakra aprimorado. Isso fez suspeitar que Ishiro não era proficiente em combate corpo a corpo. Dada a posição e a força de Ishiro, Minato pensou que ele deveria pelo menos estar empunhando uma arma personalizada de nível superior. Mas quando eles realmente trocaram golpes, Minato revisou sua avaliação. A habilidade de esgrima de Ishiro não era extraordinária, mas as explosões ocasionais de aura de lâmina, Kinki, que ele liberava forçavam Minato a permanecer alerta. Ser atingido pelo jutsu anterior da agulha de água só poderia resultar em ferimentos. Mas aqueles cortes, um golpe certeiro poderia aleijar, ou pior. Então Minato manteve uma abordagem cautelosa. O Kenjutsu de nível B de Ishiro era um estilo defensivo e, embora a velocidade de reação superior e a técnica de cintilação mais avançada de Minato lhe dessem uma vantagem clara, ele não conseguiu romper a defesa de Ishiro em curto prazo. Essa estratégia defensiva havia sido aprimorada sob a orientação de Zaiten, combinando defesa sólida com explosões imprevisíveis de aura ofensiva da lâmina. O alcance da espada lhe garantia alcance adicional, explorando a velha verdade. Uma arma mais longa é uma arma mais forte. Isso formou uma abordagem estruturada para Ishiro ao enfrentar inimigos focados em combate corpo a corpo, defender com Kenjutsu de nível B, contra-atacar com Kinki e manobrar usando oscilações silenciosas. Esta foi a primeira vez que Ishiro utilizou essa estratégia em combate real, e funcionou muito bem. Embora Minato tivesse vantagem e forçado Ishiro a recuar repetidamente, Ishiro ainda conseguiu se manter firme. Vendo isso, o observador Jounin de Konoha não conseguiu mais manter a calma. Até agora, muitos deles ainda estavam pensando em maneiras de se aproximar de Ishiro, esperando que por meio de clones ou ataques de pinça coordenados, pudessem chegar a uma distância suficiente para atacar. Eles não tinham realmente considerado o que fariam quando chegassem perto, simplesmente presumiram que, como especialistas em combate corpo a corpo, conseguiriam lidar de perto com um especialista em ninjutsu. Mas agora a realidade os atingiu em cheio. Ishiro estava casualmente empunhando aura de lâmina, uma habilidade que nem mesmo muitos especialistas em Kenjutsu dominavam. Desmoralizados, os Jounin começaram a trocar ideias desesperadas sobre como lidar com Ishiro se o encontrassem em batalha. Nenhum deles se importava se Ishiro pudesse ouvir suas conversas. Àquela altura, só queriam se livrar da impotência que lhes corroía o orgulho. Mas nem todos entraram em pânico. Aburami Shimi, um experiente Jounin de elite, respirou fundo. O que sentiu foi mais choque do que medo. Pensar que Vagakuri tinha alguém assim além de cura. Todos nós fomos enganados pela pessoa que Ishiro criou para si mesmo, murmurou Shimi. Até agora, as outras vilas viam Ishiro como um estrategista, muito parecido com o clã Nara de Konoha, inteligente e capaz, mas não alguém a ser temido no campo de batalha. Pessoas assim eram importantes, sim, mas não eram vistas como verdadeiras ameaças. Por causa dessa percepção, apesar de ser altamente monitorado por outras nações, Ishiro nunca foi alvo de assassinato e passou ileso pelos seus anos de gênio vulnerável. Que mente calculista, que compostura, Shimi murmurou com admiração. Ele não percebeu, no entanto, que o estilo de combate de Ishiro havia se consolidado apenas recentemente. Seus dois pilares principais, aura da lâmina e experiência de combate contra Jounin de elite, só se uniram nas últimas semanas. Principalmente a aura da lâmina, que Ishiro havia desbloqueado por acidente. Se ele não tivesse usado Genjutsu para ajudar Kawakita a ter uma epifania durante seu próprio treinamento, Ishiro talvez nunca a tivesse aprendido. Ishiro permaneceu alheio à bomba psicológica que acabará de lançar sobre os Jounin de Konoha, e ainda mais alheio ao fato de que, aos olhos de Shimi, ele havia se tornado um estrategista profundamente astuto. Não que ele se importasse. Para Ishiro, o que seus inimigos pensavam dele significava pouco. Apesar de parecer calmo, Ishiro sentiu uma pressão imensa. Ele pode não ter sofrido nenhum ferimento durante a confusão, mas a intensidade do ataque de Minato foi diferente de tudo que ele já havia experimentado. Minato era rápido. Seu ritmo, sua pressão, a frequência de seus ataques, tudo era implacável. Se não fosse pela técnica de cintilação de Ishiro criando aqueles momentos vitais de fuga, ele já estaria morto. Sim, Ishiro ainda estava ileso, mas sabia que a margem de erro era zero. Se escorregasse, não haveria ferimentos, apenas morte. E agora, uma ameaça ainda maior surgia. Minato estava se adaptando rapidamente às táticas de Ishiro, especialmente ao uso da técnica cintilante. O que antes dava a Ishiro a chance de redefinir o campo de batalha agora mal lhe dava tempo. Anteriormente, quando ele usava a cintilação para criar espaço, ele conseguia recuperar o fôlego. Agora, no momento em que ele se afastou, Minato já estava em cima dele novamente. Essa lacuna estava diminuindo. Sua janela para se recuperar estava se fechando. Parecia que ele estava dando experiência ao personagem principal. Se isso continuasse, ele certamente perderia. Sem escolha, Ishiro decidiu jogar seu trunfo primeiro. Cintilação. Ele desapareceu novamente, criando distância. Mas, como esperado, Minato seguiu imediatamente. Desta vez, porém, Ishiro mudou sua abordagem. Enquanto se defendia com sua longa espada na mão direita, ele começou a formar selos com a esquerda. Era mais lento, certamente mais lento do que sua velocidade de selamento com as duas mãos, de 5,2 a 5,7 sinais por segundo, mas seus selos com uma mão ainda alcançavam 3 sinais por segundo. Minato se assustou. Instintivamente, abortou o ataque, arremessando uma kunai e recuando rapidamente. Ishiro defendeu a kunai sem esforço e continuou selando.
Após 6 sinais, um simples fio de água disparou em direção à garganta de Minato. Minato se moveu no ar e desviou facilmente. Mas Ishiro aproveitou o momento para executar 2 cintilações de alcance extremo e restabeleceu uma distância de 100 metros entre eles. Eles se encararam mais uma vez. O segundo round havia terminado, e Ishiro ainda estava no lado perdedor. As táticas que ele desenvolveu durante um mês de treinamento com Zaiten se mostraram muito passivas contra alguém como Minato. E Ishiro sabia disso. Suas trocas anteriores só pareciam equilibradas porque Minato ainda não havia compreendido completamente seu estilo de luta. Se repetissem aquela troca agora, Ishiro tinha certeza de que seria completamente dominado. O mais crítico é que ele foi forçado a revelar seu maior trunfo, o selamento com uma mão, só para ganhar um momento de espaço para respirar. Enquanto isso, Minato não havia mostrado nenhuma fração de suas verdadeiras capacidades. Se Ishiro não conhecesse a história original, ele poderia estar orgulhoso de seu desempenho até agora. Mas ele fez. E ele sabia. Minato não era apenas um ninja de combate corpo a corpo, ele era um mestre em selos de uma mão. Mesmo que Minato ainda não tivesse atingido seu auge, Ishiro acreditava que sua técnica de selamento não estaria muito atrás. Mesmo que não fosse tão rápida, também não seria lenta. Embora os selos de uma mão de Ishiro parecessem impressionantes, só ele conhecia suas limitações. Ele só conseguia executar 3 jutsus dessa maneira: a técnica do clone, o fio de água e o fio de pressão de água. E aqueles que exigiam quase o dobro do número de selos em comparação ao uso das 2 mãos. O fio de água normalmente exigia 3, agora são 6. O fio de pressão de água exigia 4, agora são 8. Além disso, a selagem com uma mão era mais lenta no geral, o que limitava bastante suas opções táticas. Ishiro sabia o quão atrasado estava, mas os espectadores não. Tudo que viram foi um shinobi casualmente usando selos de uma mão, uma habilidade lendária. Ninguém se importava com a rapidez dos selos ou com a força do jutsu. Todos já estavam completamente chocados. Nesse ponto, os shinobi de Konoha pararam completamente de se comparar a Ishiro. Eles não se imaginavam mais no lugar de Minato. Agora eram apenas observadores. A diferença era simplesmente enorme. Eles nem ousavam competir. Capítulo 129. Como aquele que lutava diretamente com Ishiro, a percepção de Namikaze Minato era muito diferente dos outros espectadores. Ele podia sentir claramente as diferenças nos selos de uma mão de Ishiro. O número de selos e a velocidade eram inferiores ao uso das 2 mãos. Entretanto, mesmo com essas diferenças, Minato não ousou baixar a guarda. Não importa o que acontecesse, se Ishiro combinasse seus selos de uma mão com sua habilidade com a espada, ele poderia virar o jogo em um instante. Embora o ninjutsu de uma mão de Ishiro demorasse mais para ser lançado, Minato não estava confiante de que conseguiria a vitória antes que Ishiro terminasse. Com ambos os lados cautelosos um com o outro, eles mais uma vez caíram em um impasse tenso. Mas desta vez, a atmosfera entre os espectadores era completamente diferente do silêncio tenso anterior. Agora, eles estavam conversando animadamente. Selagem com uma mão. É incrível. Nunca pensei que viveria para ver uma técnica tão lendária. Eu sempre achei que fosse só um mito, nada mais que um boato. Mas é real. É uma pena que esse cara não seja um ninja de Konoha. A conversa deles, no entanto, não perturbou os 2 combatentes em nada. Após um breve confronto, Ishiro e Minato tacitamente começaram uma nova rodada de batalha. Desta vez, Ishiro não insistiu tolamente no combate corpo a corpo. Tendo já testado a força de suas novas táticas, não havia necessidade de correr riscos desnecessários. Ele instantaneamente apareceu atrás de uma grande árvore. Minato, que estava avançando, congelou por um momento antes de perceber o perigo. Ishiro havia saído voluntariamente de seu campo de visão. Ele devia estar se preparando para usar algum tipo de jutsu de clonagem. Sabendo que os ataques de Ishiro poderiam ser altamente imprevisíveis, Minato optou por não usar a cintilação corporal diretamente nele. Em vez disso, ele decisivamente formou selos de mão, usando um jutsu de liberação de vento de nível B, lâmina de vento. Uma enorme lâmina de vento horizontal cortava as árvores em velocidade extrema. A grande árvore foi imediatamente cortada, mas Ishiro, escondido atrás dela, conseguiu se esquivar rolando para longe. Minato não atacou Ishiro imediatamente. Em vez disso, ele examinou cuidadosamente os arredores, procurando por qualquer sinal do verdadeiro corpo de Ishiro, mas ele não encontrou nada. Isso é problema, Minato murmurou baixinho. Ele não acreditava que Ishiro simplesmente correria e se esconderia depois de quebrar o contato. Durante o tempo em que Minato lançou o jutsu liberação de vento, Ishiro poderia facilmente ter executado 1 ou 2 outros jutsus. Ainda assim, não importava se o Ishiro em dificuldades era real ou falso, Minato não tinha escolha a não ser lidar com ele primeiro. Agitando o pulso, Minato lançou uma kunai em Ishiro enquanto simultaneamente formava selos de mão. Ao ver isso, Ishiro percebeu instantaneamente o que estava por vir, a técnica do clone das sombras da Shuriken. Sabendo que desviar de uma barragem tão grande seria inútil, Ishiro imediatamente começou a formar selos para a liberação de terra, muralha estilo terra. Os olhos de Minato se estreitaram ligeiramente. Seu uso da técnica do clone das sombras de Shuriken era uma informação que deveria ser secreta. Ele instintivamente presumiu que sua técnica havia vazado de alguma forma. Uma chuva de Shuriken atingiu a muralha de terra de Ishiro, mas não causou nenhum dano real. Minato não queria perder tempo. Sua busca pelo verdadeiro Ishiro seria atrasada se ele permanecesse ali. Ele imediatamente lançou seu corpo cintilante para o lado da parede de terra e ao ver Ishiro no meio da formação do selo, cintilou novamente para um ataque de curta distância. Pego de surpresa pelas ações decisivas de Minato, Ishiro foi forçado a interromper sua técnica. Após algumas trocas rápidas, Ishiro foi explodido, a queima-roupa. Mas quando o corpo de Ishiro se estilhaçou em pedaços de rocha, o coração de Minato afundou. Era um clone.
Então ele realmente usou uma técnica de clone. Mas onde está o corpo real? Água e terra têm dupla afinidade. Quando usei a lâmina de vento antes, não senti nenhuma anomalia ao meu redor. Será que ele foi para o subsolo? Mas, resolver até mesmo esse clone da Terra já foi uma perda de tempo. Agora, onde ele está se escondendo? Pensando nisso, Minato rapidamente formou selos de mão e ativou sua técnica sensorial novamente. Não demorou muito para que ele avistasse Ishiro escondido atrás de uma árvore distante. Em poucos instantes, Minato fechou a distância instantaneamente. Ao ver Minato aparecer de repente, Ishiro ficou chocado. Primeiro, porque seu esconderijo havia sido descoberto. Segundo, porque Minato não hesitou em nada. Ele lançou um ataque com força total, sem nenhuma sondagem ou teste, pegando Ishiro desprevenido. Forçado a reagir rapidamente, Ishiro não teve tempo de empregar seu Kenjutsu defensivo de nível B. Ele só conseguiu lançar um desesperado corte de aura da lâmina, tentando forçar Minato a recuar. Mas desta vez Minato estava claramente preparado. Ele habilmente evitou o golpe e defendeu o braço da espada de Ishiro que recuava com sua kunai na mão esquerda. Ao mesmo tempo, com a mão direita, a palma de Minato formou uma esfera de chakra azul em espiral a uma velocidade de tirar o fôlego. Ao ver isso, o corpo de Ishiro congelou ligeiramente e um pensamento surgiu. Finalmente, chegou! Ninjutsu sem selo Rasengan. Sem hesitar, Minato acertou o Rasengan no peito de Ishiro. Bum! O corpo de Ishiro, junto com a árvore atrás da qual ele estava escondido, explodiu em fragmentos. Mas o rosto de Minato não demonstrou nenhum traço de satisfação ao acertar o golpe. Em vez disso, sua testa franziu profundamente. Outro clone? Não foi negligência da parte de Minato. Naquele momento, seu jutsu sensorial havia detectado apenas uma fonte de chakra. Se Ishiro realmente tivesse fugido, ele deveria ter sentido algo diferente. Sob o controle preciso de Ishiro, seu clone da terra se comportou de forma rígida e mecânica, enquanto o clone da água foi muito mais fluido e animado. Assim, até mesmo Minato foi brevemente enganado durante a troca. Claro, parte do pensamento de Minato era que mesmo que fosse apenas um clone, eliminá-lo o deixaria mais próximo do corpo real. Os espectadores não sabiam o que estava acontecendo na mente de Minato. Eles ficaram simplesmente atordoados mais uma vez, mas dessa vez, foi Minato quem os chocou. Ninjutsu sem selos. Haha, é ninjutsu sem selos. Minato-sama o dominou. Como esperado do orgulho da geração mais jovem de Konoha. Minato-sama é incrível. Claro, Minato-sama é aluno de Jiraiya-sama afinal. Uma pena. Ouvi dizer que Minato-sama já tem uma namorada. Murmurou uma Jounin melancolicamente. A multidão, cujo moral havia sido esmagado pelos selos de uma mão de Ishiro anteriormente, finalmente começou a recuperar o ânimo. Somente Aburame Shimi permaneceu extremamente sombrio. Anteriormente não importava quão chamativas as técnicas de Ishiro fossem, tudo o que ele conseguia era lutar contra a pressão de Minato. Na visão de Shimi, Ishiro era um prodígio, sim, mas ele ainda não havia transformado todo o seu potencial em força absoluta. A vitória de Minato parecia inevitável. Afinal, durante a batalha até então, Ishiro foi constantemente forçado a revelar seus trunfos um após o outro. Cintilação corporal sem selo, selos manuais de alta velocidade, selos com uma mão, aura de lâmina. Cada vez que Ishiro expunha uma habilidade, Minato se ajustava e gradualmente assumia o controle. A menos que Ishiro tivesse um trunfo completamente imprevisível, sua derrota era apenas uma questão de tempo. Mas agora a batalha havia mudado. Ishiro finalmente aproveitou a verdadeira vantagem de um shinobi do tipo ninjutsu, combinando várias técnicas auxiliares para tomar a iniciativa. Desde o primeiro clone da Terra, cada passo que Minato deu caiu, sem que ele percebesse nos cálculos de Ishiro. Liberação de vento, técnica do clone das sombras de Shuriken, ninjutsu sensorial, Rasengan. Minato havia liberado habilidades estonteantes uma após a outra, mas o resultado foi, ele perdeu Ishiro de vista. Aburame Shimi, familiarizado com as proezas sensoriais de Minato, sabia. Se Minato tivesse acionado o Rasengan, isso significava que ele tinha certeza absoluta de que não havia outras fontes de chakra por perto. E Ishiro deliberadamente o levou a essa conclusão. Usando 2 clones, Ishiro conseguiu reverter o fluxo da batalha. Observando Minato ativar novamente o jutsu sensorial para procurar, as sobrancelhas de Shimi se franziram fortemente. Como um Jounin de elite do clã Aburame, famoso por suas habilidades de reconhecimento, ele era extremamente sensível a questões de rastreamento e furtividade. Por hábito, ele começou a analisar os possíveis esconderijos de Ishiro. Ishiro usou técnicas de água e terra. Provavelmente, ele está no subsolo, mas Minato certamente pensaria nisso também. E o jutsu sensorial de Minato permite detectar o subsolo. Espere, o céu. Os olhos de Shimi se aguçaram. O ninjutsu sensorial comum não se concentrava no céu. Em céus abertos e sem obstruções, esconder-se era quase impossível. Ninguém se dava ao trabalho de olhar para cima. Ishiro explorou esse ponto cego mental. Usando a técnica da pedra leve e a técnica de camuflagem, ele se escondeu no ar, procurando a oportunidade perfeita para atacar. Depois de sair da vista de Minato, Ishiro criou um clone da terra, enterrou-se no subsolo, moveu-se para longe e então produziu um clone da água. Enquanto isso, o corpo real de Ishiro flutuou no ar, camuflando-se invisivelmente. Do céu, ele assistiu pessoalmente enquanto Minato destruía seu clone de água com o Rasengan. Calculando a velocidade de ataque de Minato, Ishiro chegou a uma conclusão sombria. Com sua velocidade atual de selamento com uma mão, ele não tinha absolutamente nenhuma chance de bloquear o Rasengan antes que ele o atingisse.
Significado: se Minato conseguisse romper suas defesas de Kenjutsu de nível B em combate corpo a corpo, ele morreria instantaneamente. Olhando para Minato lá embaixo, ainda examinando a área com ninjutsu sensorial, Ishiro sentiu um suor frio. Da próxima vez que enfrentar Namikaze Minato, ele não deverá mais se envolver em combate corpo a corpo. Distância: mantenha a maior distância possível. Capítulo 130. Nesse ponto do duelo, Ishiro já havia compreendido em grande parte a distância entre ele e Namikaze Minato. Embora Ishiro tivesse vários pontos fortes, estava claro que ele ainda não havia atingido o nível em que poderia dominar seus colegas. Minato, por outro lado, com seu cintilação corporal, reflexos extraordinários e maestria em ninjutsu sem selos, era praticamente invencível entre os shinobi de seu nível. Ainda assim, Ishiro não estava disposto a desistir tão cedo. Vendo que Minato havia focado totalmente sua atenção em seu ninjutsu sensorial, Ishiro decidiu lutar uma última vez. Suas mãos rapidamente formaram selos enquanto ele preparava um jutsu de alto nível, liberação de água, grande onda de choque explosiva de água, uma técnica de nível A com 27 selos de mão. No momento em que ele começou a formar selos, a técnica de camuflagem de Ishiro foi imediatamente desativada. O primeiro a notá-lo foi Aburami Shimi, que observava atentamente o céu. Assim que Ishiro reapareceu, Shimi o avistou. Então era a técnica da pedra leve, e sua invisibilidade era da técnica de camuflagem, murmurou Shimi. No entanto, ele não avisou Minato, ele confiava nele. Quando Minato sentiu Ishiro, ele já havia completado cerca de 10 selos de mão. Como ele estava usando ninjutsu sensorial, Minato era extremamente sensível às flutuações de chakra. Embora Ishiro ainda estivesse no ar, o chakra avassalador de um ninjutsu de nível A fez Minato ficar imediatamente ciente. Quando Minato levantou a cabeça, Ishiro suspirou interiormente, ele sabia que esse ataque furtivo não teria sucesso. Mesmo assim, suas mãos não pararam. Ishiro estava determinado a liberar a grande onda de choque explosiva de água. O olhar de Minato para cima rapidamente atraiu a atenção de todos os shinobi de Konoha ao redor, que seguiram seu olhar e avistaram Ishiro no ar, formando selos rapidamente. Jutsu de voo? Ele está usando ninjutsu de voo. Essa é a técnica da pedra leve. É uma das técnicas características de Onoki. Será que Ishiro é discípulo de Onoki? A especulação não estava errada. Ishiro de fato aprendeu sob instrução pessoal de Onoki. Com o voo, Ishiro é quase intocável. O que Minato-sama fará agora? Uma Jounin até expressou preocupação por Minato. Não é de se admirar que ele ousasse desafiar Minato-sama sozinho. Ele contava com a fuga para garantir a fuga, se necessário. O próprio Minato percebeu a situação imediatamente. A vitória hoje seria difícil. Após um momento de hesitação, ele também começou a formar selos de mão. Vendo os preparativos de Minato, a expressão de Ishiro mudou. Ele originalmente presumiu que Minato usaria a cintilação corporal ou um jutsu defensivo para bloquear seu ataque. Considerando que ele tinha a iniciativa, Minato não deveria ter sido capaz de implementar uma defesa de classificação a tempo. Assim, Ishiro pensou que poderia pelo menos causar algum problema a Minato com a grande onda de choque explosiva de água, e então possivelmente acertá-lo de longa distância. A taxa de sucesso foi baixa, mas era melhor que nada. Mas Minato mordeu o dedo antes de formar os selos. Vendo aquela ação familiar, Ishiro entendeu imediatamente. Rapidamente, Ishiro completou o jutsu de nível A e sem manter controle sobre ele. Canalizou toda a sua força para a técnica pedra leve para voar ainda mais alto no céu. Bum! Com uma tremenda explosão de fumaça, um sapo enorme apareceu abaixo, Gamabunta, com seu cachimbo característico e sua lâmina enorme. Mesmo de tão alto, Ishiro podia sentir claramente a presença colossal de Gamabunta. Agradecido pela rápida reação, Ishiro subiu ainda mais alto só para ficar seguro. Enquanto isso, a grande onda de choque explosiva de água liberada por Ishiro atingiu diretamente Gamabunta. O efeito? Gamabunta cambaleou ligeiramente. E foi isso. Em pé sobre a cabeça de Gamabunta, Minato nem sequer molhava as roupas. Na verdade, Gamabunta ainda não havia atingido seu ápice de força e não era tão arrogante quanto se tornaria mais tarde quando Naruto o invocou. Ainda assim, sentindo o ataque, Gamabunta instintivamente procurou o inimigo, avistando Ishiro apenas com a orientação de Minato. Jutsu de voo, hein? Minato, isso é complicado. Sapos não voam, resmungou Gamabunta. Minato sorriu ironicamente. Seu plano original ao invocar Gamabunta era usar seu tamanho enorme para diminuir a distância até Ishiro no ar e bloquear a onda de água. Quem imaginaria que Ishiro reagiria tão rápido, voando a alturas quase invisíveis? Desta vez, Minato não suspeitou de vazamento de informações. Dado seu status como um dos discípulos de Jiraiya e a conhecida conexão de Jiraiya com os sapos do Monte Myobuku, a reação de Ishiro fez sentido. Da perspectiva de Ishiro, foi uma decisão sábia e decisiva. A aparição de Gamabunta também surpreendeu os espectadores de Konoha. Vê-lo de perto os deixou maravilhados. Aplausos irromperam. Minato-sama é poderoso. Gamabunta-sama é incrível. Momentos antes, eles estavam preocupados com a fuga de Ishiro. Agora, a atmosfera mudou completamente para a celebração de Minato e Gamabunta. Gamabunta, vendo o pequeno ponto que era Ishiro lá no alto, não queria que sua invocação fosse desperdiçada. Ele formou um ninjutsu estilo água. Liberação de água, bala de ferro. Uma enorme bola de água foi lançada para cima, mas Ishiro desviou facilmente graças à enorme distância. Gamabunta então se agachou, flexionou os membros e saltou alto no ar. Ishiro, observando a forma crescente de Gamabunta correndo em sua direção, ficou surpreso. Por sorte, ele ainda estava alto o suficiente para que Gamabunta não conseguisse alcançá-lo. Mesmo após o salto máximo do sapo, ainda havia uma grande lacuna. Mas no ápice do salto, Gamabunta lançou outra bala de ferro. Preparado dessa vez, Ishiro novamente evitou por pouco. Bang!
Quando Gamabunta pousou, a terra tremeu violentamente. Inúmeras árvores foram derrubadas, e uma tempestade de vento, não mais fraca que uma liberação de vento de nível C, varreu todas as direções. Mesmo alto no céu, Ishiro ficou abalado com a cena. Não é de se espantar que invocações gigantes possam se igualar às forças do nível Kage. Ishiro estava longe demais para ser afetado, mas os Jounin de Konoha não tiveram a mesma sorte. Eles foram pegos bem na zona da explosão. Felizmente, a Buramishimi reagiu rapidamente, gritando: Jutsu defensivo, agora. Os Jounin de resposta mais rápida imediatamente implantaram barreiras. Liberação da terra, parede estilo terra. Liberação de água, parede de formação de água. Depois de uma luta caótica, eles finalmente bloquearam os ventos. As rajadas podem não tê-los ferido seriamente, mas, caso contrário, teriam sido completamente humilhantes. De pé sobre Gamabunta, Minato gritou: Gamabunta, chega! Obrigado pela ajuda. Gamabunta olhou mais uma vez para o ponto distante de Ishiro, mas sabia que ele não era mais útil. Com uma baforada de fumaça, ele cancelou a invocação e desapareceu. Minato pousou firmemente no chão e levantou a cabeça para olhar para Ishiro. Vendo que não havia perigo imediato, Ishiro começou a descer lentamente. Mas ele ainda não pousou completamente, parando cerca de 100 metros acima do solo. Minato entendeu. A batalha de hoje terminou. Usando cintilação corporal, ele rapidamente retornou para ficar ao lado de Aburamishimi e os outros. Após verificar suas condições, ele se virou e se dirigiu a Ishiro. A luta de hoje vamos chamar de empate. Ele fez uma pausa e então acrescentou: Mas, como um shinobi de elite de Iva, qual é exatamente o seu propósito em vir ao nosso acampamento? Ao ouvir isso, os outros também ficaram curiosos. Antes, eles estavam muito envolvidos na luta intensa para considerar isso. Agora, motivados pela pergunta de Minato, todos voltaram seus olhares para Ishiro. Ishiro hesitou brevemente e então disse: Sua força supera em muito a minha. Eu aceito a derrota. Eu concedo de bom grado. Minato ficou atordoado. Ele presumiu que Ishiro era um conspirador, como Danzou, um estrategista frio. Palavras tão diretas eram mais adequadas para alguém como seu próprio professor Jiraiya. Ishiro não sabia dos pensamentos de Minato. Ele estava debatendo a melhor maneira de encerrar esse encontro. Seu objetivo original era simples: lutar. Agora a luta havia terminado e, logicamente, ele deveria ir embora. Mas as coisas não eram tão simples. Minato não era um NPC que ele pudesse simplesmente lutar e ignorar depois. Depois de pensar cuidadosamente, Ishiro falou novamente: Namikaze Minato, aluno de Jiraiya, um dos Sannin, a chamada Criança do Destino. Um homem profetizou que traria mudanças ao mundo shinobi. Vim aqui para ver pessoalmente o que torna a Criança do Destino especial. Minato piscou surpreso. Ele não esperava essa explicação. Embora existissem rumores de que ele era o filho do destino, poucos realmente acreditavam nisso. Afinal, comparado à alta posição de Ishiro em Iwagakure, o status de Minato em Konoha era relativamente modesto na época. O ninja cujas chances de se tornar Hokage ainda eram pequenas. Como ele poderia ser o filho do destino? Enquanto Minato hesitava, Ishiro continuou: Sua força é inegável. Você já pisou no caminho em direção ao nível Kage. Em termos de poder, você pode realmente ser digno do título de filho do destino no futuro. Havia um traço de inveja em sua voz. E embora não tenhamos interagido muito, posso sentir algo em você, um carisma natural, a capacidade de inspirar confiança. Assim como outra criança do destino. Outro filho do destino? Minato franziu a testa, confuso. Ishiro não deu mais explicações. Em vez disso, ele sorriu e disse: De qualquer forma, estou satisfeito. Hoje, você me convenceu de que talvez a profecia seja real. Minato, hoje eu perdi. Da próxima vez, vou desafiá-lo novamente. Com isso, Ishiro começou a subir ao céu mais uma vez, ativando a técnica de camuflagem enquanto lentamente desaparecia de vista, desaparecendo diante dos olhos de todos os shinobi de Konoha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.